Graça e paz, queridos, boa noite, sejam muito bem-vindos mais essa aula. Para a graça do nosso Deus, estamos aqui para falar um pouco mais do Sermão da Montanha. Tem sido muito e muito edificante. Sempre nos deparamos com essas bem-aventuranças, sempre nos deparamos em dar um bom testemunho. Às vezes o temperamento não quer deixar isso acontecer, mas pelo poder do Espírito Santo isso é possível. Então que em nome de Jesus nessa noite não seja diferente, nós possamos ser abençoados por essa aula e que você esteja intercedendo aí para que tudo dê certo nessa noite e que nós possamos estar juntos aí até o final, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos a Deus te agradecer por esse privilégio de estarmos mais uma vez aqui, Senhor, com esse trabalho, com esse entusiasmo, Senhor Deus, aquilo que o Senhor propôs no nosso coração. Tem sido, Senhor Deus amado, tremendamente abençoados e que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, estar recebendo do Senhor essa instrução. Assim como aqueles discípulos estavam ali, Deus, no pé do monte, ouvindo o Senhor Jesus falar. Oh, meu Deus, que o Teu Espírito Santo vivifique essas palavras que nós vamos ler, que nós vamos meditar nesta noite e que nosso coração seja regenerado, a nossa mente seja transformada, Deus, para o poder da Tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos aqueles que irão chegar, aqueles que irão assistir esse vídeo futuramente. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado, a Tua palavra seja honrada e a Tua igreja edificada, Deus, para o louvor da Tua glória. Que esta boa obra, Deus, do ensino da Tua palavra, venha glorificar o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graça e paz. Vanderleia, Cláudia Eliana, sejam muito bem-vindos. Feliz aí por vocês estarem sempre conosco, nos dando esse afago aí, em nome de Jesus. Vamos para o texto, sem delongas. Mateus capítulo 5, abre aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículos 17. Nós vamos tentar adiantar aqui do versículo 17 até o versículo 20. Espero que vocês consigam aí acompanhar, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, nós colocamos nesta noite um título aí, né, para que a gente possa discorrer diante desse estudo da série do Sermão do Monte, é Jesus Cristo, cumpridor da lei e dos profetas. Jesus Cristo, o cumpridor da lei e dos profetas. Esse é o texto que muda um pouco essa seção do monte, do Sermão do Monte. Porque nós falamos das bem-aventuranças, falamos do bom testemunho a respeito do sal da terra e que nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra e também somos a luz do mundo.
E agora entramos numa nova sessão. E essa sessão, ela vem unificar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, essa novidade que Jesus estava trazendo aqui, ele trouxe para testificar aquilo que a Bíblia diz a seu respeito e também aquilo que a Bíblia irá cumprir até que os céus passem e a terra se passe. Tudo seja consumado, tudo seja concretizado. Todas as palavras, principalmente nesse contexto aqui do Antigo Testamento, foram profetizadas. Toda a lei, nós vamos explicar um pouquinho desse conceito. E também agora que Jesus está inaugurando um novo tempo, mas sem se esquecer do antigo, sem se esquecer do primeiro mandamento, é a forma que Jesus vai estar aqui nos ensinando. Então, a respeito da retidão, graça e paz, Ricardinho, boa noite, sejam bem-vindos, você, esposo, toda a família. Então, basicamente, todo o Sermão do Monte ele está falando de retidão, como andar conforme a vontade de Deus. Então, nós vimos desde o seu início todo esse manejo aí da palavra de Deus, Jesus citando várias vezes o Antigo Testamento. E por causa do quê? Por causa da retidão, por causa do bom testemunho. Então, hoje no Brasil, por exemplo, existe uma carência, né, de que cristãos, as pessoas que estão ali servindo a Deus, confessam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, reconhecem que Jesus foi encarnado, né, viveu aqui nesse ministério, na terra, e ressuscitou ao terceiro dia. Ele, como Filho de Deus, cumpra aquilo que ele propôs a se fazer. Então, essa retidão, o Brasil e muitos lugares do mundo também. Mas vamos focar aqui no Brasil. E eu quero chamar a atenção que hoje, segundo uma pesquisa da Datafolha do ano passado, existe mais de 30% da população brasileira que se autodenomina, né, como evangélicos. Então você imagina 30%. Nós temos mais de 250 milhões de habitantes, né, mais ou menos. Aí vocês podem me corrigir aí nos comentários se você tem um número mais aproximado. Mas você imagina que 30% disso seja crente, cristão verdadeiro. Fora os católicos, hein? Fora os católicos. Evangélicos, que confessam a Jesus. E os evangélicos são em torno de mais de 50%. Mas vamos assumir a responsabilidade aqui desses dados. Se nós, como cristãos, fazemos a palavra de Deus se cumprir na nossa vida, somos as pessoas que vão dar esse bom testemunho de andar na retidão, de ser pessoas honestas, cumpridores dos seus deveres e tudo aquilo que a sociedade espera que o protestante possa se fazer aqui nos nossos dias. Então imagina essa disciplina, esse cumprimento das promessas aplicadas hoje no Brasil. Como isso seria tão significante? Como as pessoas viriam os protestantes, os evangélicos, de uma forma diferente. Mas essa realidade, infelizmente, é bem diferente. Existem muitos, aqueles que se dizem evangélicos, que não fazem nem a metade, né, daquilo que Jesus nos ensinou. E são conscientes dessa verdade, mas acabam se envolvendo em tantas coisas aí. Então, com esse número, o Brasil poderia ser diferente com toda certeza. Nós temos essa convicção. Mas, como eu disse, né, a realidade é bem diferente. Pessoas com influência na política, pessoas influentes, detentores de poder para governar, não só na política, mas aquele poder, né, do executivo de verdade.
os empresários, líderes e às vezes até famílias inteiras não observam a palavra de Deus. Querem viver do seu próprio modo, aquilo que se agrada, né? A forma que eles reconhecem que isso é bom, que vai trazer benefício próprio. Então não estão preocupados em trazer o benefício para que o nome do Senhor seja glorificado, mas sim o seu bem-estar. Não é verdade? Então, queridos, com isso acabam desvalorizando o bom testemunho, né? Isso é a verdade. Então, ser cristão hoje no Brasil, às vezes, traz essa responsabilidade. Não vou dizer somente que seja difícil, mas é uma responsabilidade. E essa responsabilidade, às vezes as pessoas deixam de dar crédito à religião protestante, a forma, né, de cultuar a Deus, cultuar a nossa fé, praticar a nossa fé, por conta disso. Eles acabam individualizando o caráter de cada pessoa, não a influência do evangelho, da palavra sobre as pessoas. Isso é muito sério. Isso é algo que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. É claro que você que está nos ouvindo hoje, você é cumpridor do seu dever, você está dando bom testemunho, só que essa realidade não é de todos, né? Mesmo numa igreja pequena ou com mais frequência numa igreja grande, existe ainda aquelas pessoas que passam desapercebidos dentro do seu convívio, porque ninguém imagina que ela é evangélica. Ela é protestante, que confessa a fé que nós confessamos. Por quê? Porque ela está sempre envolvida nesses bastidores aí, né? Então, um país de liberdade religiosa como o Brasil, que podemos cultuar com o nome do nosso Deus com liberdade todos os dias, se a gente assim determinar no nosso coração, deveria influenciar mais a sociedade, né? Então, isso tem colocado isso no meu coração, e isso tem trazido uma preocupação. Como nós podemos influenciar a sociedade? Como que a sociedade lá fora, aqueles de outras religiões, de outras culturas e até aqueles ateus, possam olhar para os protestantes e falar assim: esse povo é um povo que anda numa retidão. Ele é um povo que caminha na justiça, aquilo que é certo, não olhando para aquilo que é errado, mas eles estão vivendo sempre naquilo que é certo, dentro de um conceito geral. E isso nós precisamos nos preocupar. Como que as pessoas estão olhando não só para nós, cada um de nós que está nos assistindo agora, ou você que está nesse momento, mas olhando para o nome de Jesus que nós carregamos. Então é isso que precisa estar sempre martelando na nossa cabeça, nos incomodando para que a gente possa dar continuidade a esse exercício, né, do bom testemunho. Então essa influência, né, na sociedade que estamos inseridos. Então esse é o papel coletivo que tem seu início entre você e eu. Porque às vezes a gente fala, não, mas isso é uma coisa mundial, Kleber. Não, isso é uma coisa assim, coletiva. Toda a igreja precisa estar em unidade, nesse mesmo espírito de obediência à palavra de Deus, para se preocupar não com o seu caráter, a sua boa reputação, mas sim com o nome do Senhor, a reputação do nome do Senhor. Mas, na verdade, a gente não pode ficar esperando o outro. Nós temos que assumir essa responsabilidade, estar sempre guardando os mandamentos que o nosso Senhor Jesus colocou no nosso coração. Então, assumir a responsabilidade de exercer essa justiça, que excede muito a dos fariseus, que nós vamos estudar um pouco aqui, né, que nós já lemos, poderia colocar o Brasil, por exemplo, num dos países que menos tem corrupção. Hoje existe, segundo uma pesquisa, 20 países que têm praticamente quase nada de corrupção.
E desses 20 países, 17 é protestante, de origem protestante. Então o Brasil poderia estar nessa colocação, sim ou não? Com certeza que sim. Mas infelizmente está de 100 para frente lá. 105 mais ou menos ali naquele ranking. Graça e paz, Rafael, Kátia, Marli, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus, feliz por vocês. Então nós estamos olhando para esse cenário aqui, para que essa realidade possa entrar no nosso coração e assim nós possamos prosseguir nessa verdade. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos prosseguir aqui. O primeiro ponto, que é o primeiro versículo, que assim a gente colocou, né? Que Jesus Cristo, o cumpridor da lei e dos profetas. Então vamos ler novamente o versículo 17 de Mateus capítulo 5. Diz assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então aqui ele está já falando sobre outro assunto muito claro, essa perícope, esse parágrafo, que ele está iniciando essa nova sessão do Sermão do Monte, está relacionado com um assunto, né? Nós temos todo o Sermão do Monte numa ideia da lei moral. Mas nós temos 3 palavras aqui que nós poderíamos considerar. Primeiro, a lei. Segundo, os profetas. E o terceiro, o cumprir. Então, a lei, o que nós vamos imaginar? Que Jesus ele não está desconsiderando o Antigo Testamento. Como até hoje nos nossos dias, né? Até hoje nos nossos dias, as pessoas falam assim, não, a gente não precisa olhar para o Antigo Testamento. A gente olhar para o Novo, tá tudo bem. Mas o Novo é baseado em todo o Antigo Testamento. Então, não tem como desconsiderar, não tem como separar. É uma coisa só. Então, Jesus ele está aqui muito claro falando sobre essa lei. A lei do Antigo Testamento, a lei da Torá, a lei de Moisés, né? A lei que vai reger o povo. Mas essa lei, assim, basicamente tem 3 esferas essa lei. A primeira, moral, que é essa que dá continuidade ao Novo Testamento. A lei jurídica, judicial, vamos dizer assim, que é uma lei onde que trata como, se houver algum imprevisto entre ambas as partes, como isso seria resolvido. Se um matar lá um boi do outro, se o machado do outro cair lá no mar e se perder, como essas questões, né, vão estar por acidente, matar outra pessoa, como essas questões judiciais. Graça e paz, Kátia, seja bem-vinda. Como essas questões judiciais vão tratar sobre esse assunto? Então, é um contexto da lei que trata sobre a parte judicial, jurídica. Então, nós temos ali a lei moral, né, que é toda a retidão ali do cumpridor da justiça de Deus, a lei jurídica e também a lei cerimonial. Essa lei cerimonial seria a respeito dos holocaustos, dos sacrifícios e todo o ritual que existia naquela época, né? Dentro daquilo ali. Então, só para a gente imaginar tudo isso. E aí nós pulamos agora, né? Para, por exemplo, né? A lei de Moisés, o escritor, né? Moisés. Então, Moisés também era um profeta. Olha só a responsabilidade, né? Jesus era como se fosse um novo Moisés, mas um Moisés que não iria precisar de mais nenhum substituto, como todos os outros tiveram. Então Moisés ele foi profeta, porque ele ouvia da parte de Deus e profetizava para o povo. Ele também era um sumo sacerdote porque só ele subiu lá no alto monte, e naquele monte ele recebeu a revelação de Deus e nenhuma outra pessoa, até o seu irmão Arão, não poderia subir junto com ele, somente ele. Então é considerado no Antigo Testamento o sumo sacerdote. E também pastor daquela multidão de gente que estava ali junto com Moisés na saída do Egito. Então, dentro dessa perspectiva, quando Jesus fala, eu não vim revogar, eu não vim anular tudo o seu passado,
Porque eu ouvi um escritor dizendo, queridos, que assim, hoje nós não podemos desconsiderar a história do passado. Pode ser de 50 anos atrás, 500 anos atrás, ou até lá nos escritos do Antigo Testamento. Por quê? Porque hoje nós estamos aonde estamos, dentro da sociedade, pode ser no seu ponto de vista muito difícil, cruel, é o fim dos tempos e etc. Mas nós somos civilmente muito melhores do que 500 anos atrás, por exemplo. Então a tecnologia tem avançado e muitas coisas têm acontecido. Crimes, abusos e tantas outras coisas sempre existiram, mas dentro de uma ótica, a velocidade, tudo hoje que nós vivemos é muito melhor. Então por quê? Porque hoje nós estamos apoiados sobre o ombro daqueles gigantes lá atrás do passado. Então em todas as esferas, tanto espiritual como na ciência, em todos os campos, nós não podemos esquecer disso. E Jesus, por sua vez, ele não está falando que está abolindo. Por quê? Porque ele lembrou da palavra que está lá escrita em Deuteronômio 27:16, que diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Esse versículo aqui que está lá, está dizendo o quê? Se ele falar assim, não, o Antigo Testamento não está servindo para mais nada, que eu tenho uma nova proposta, uma nova ideia, um novo treinamento para passar para vocês, ele está sendo uma pessoa maldita, se ele estivesse negando. Então todo o ensinamento de Jesus foi baseado no Antigo Testamento. Ele trouxe uma exposição, ele trouxe um aperfeiçoamento à lei, entende? Mas não anulou a lei. É óbvio que dentro da cultura, de tudo aquilo que nós já falamos no passado, nós entendemos que Jesus ele está preocupado com a lei moral, os princípios que hoje nós conseguimos contextualizar para os nossos dias e assim aplicá-los, né? Então, consequentemente, desobedecer à lei implicaria em rejeitar a autoridade da lei. Então, você imagina, se ele tivesse essa ideia, né? Mas não, ele não fez isso. Uma pessoa que rejeitasse a autoridade da lei era excluída da comunidade judaica. Então, ele era judeu, Jesus foi judeu. Quando homem, ele foi judeu. Ele foi 100% homem e 100% Deus, queridos. Isso tem que estar muito claro na nossa mente. 100% homem e 100% Deus. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, pesquise aí, dê um Google, né? Na união hipostática e na quenosis. Então você vai entender esses dois conceitos, né? Dentro desse estudo aí da humanidade e da divindade de Jesus. Não tem como nós falarmos que Jesus foi 100% homem somente. Ele foi, mas também foi 100% Deus. E também não tem como ficar só com 100% divino. Ele é os dois, essa junção. Por isso que não existe outro substituto. Porque se ele fosse só homem, veja bem, se ele fosse só homem, então quer dizer o quê? Quer dizer que ele ia precisar de outro substituto, entende? Então nós não precisamos mais de outro Jesus, de outro Adão, por exemplo. Amém? Então ele não está anulando, ele não está se excluindo, ele era judeu. Então ele não está excluindo e também não quer ser rejeitado, né, pela comunidade. Então convencer outros que a lei não tinha mais validade era mais grave. Jesus não se opôs à lei, né? Pelo contrário, ele foi contra a interpretação tradicional e legítima da lei. Foi contra os regulamentos. Aí, porque você veja bem, esse primeiro versículo que nós lemos em 17 está sempre ligado no 20. Então, sempre está relacionado à justiça dos fariseus e dos escribas. Então, essa é a nossa perspectiva quando nós lemos isso daqui. Por quê? Porque aqueles homens que mataram Jesus, né? Aqueles pecadores que estavam confessando isso.
mas eles não quiseram ouvir, né? Então existem muitas interpretações sobre a Graça e Paz, Vodelei, seja bem-vinda, irmã. Existem muitas interpretações sobre as escrituras, a parte alegórica, literal e simbólica. Isso sempre vai existir, mas a gente precisa se preocupar que essas linhas às vezes não se consistem, elas não se sustentam, porque querem colocar alegoria onde que é literal e aonde aquilo que é figurativo está querendo colocar como literal. Então é uma confusão e tem muitas correntes aí que tem umas ideias malucas e a gente precisa preservar no quê? Qual que é os dois princípios muito importantes? Clenira, graça e paz, seja bem-vinda, irmã. Os dois princípios muito importantes. Primeiro, a interpretação histórico-gramatical. O que quer dizer isso, Kleber? É histórico daquele tempo, respeitando ali o seu autor, o texto e os leitores desse texto. Então, esse é o primeiro ponto. E gramatical, que seria o real significado daquelas traduções do Antigo Testamento, né, e do Novo Testamento, então do hebraico antigo e do grego antigo e também do aramaico em algumas passagens. Então essa é a parte gramatical que precisa ser considerada na interpretação. Tudo isso é feito para que a gente possa ter a Bíblia traduzida no nosso vernáculo. O que quer dizer vernáculo, Kleber? Vernáculo significa a língua de origem que nós estamos estudando. Então, no nosso caso, o português. Então, o vernáculo argentino é da língua lá da Argentina e assim por diante. Da América vai ser a língua lá inglesa. Então, tudo isso, o inglês americano e o inglês britânico e assim por diante. Então, aqui nós vamos entender esse princípio, né? Para que não haja tanta confusão. Então, o ponto ainda em destaque desse texto é as últimas palavras, né? Para cumprir. Mas cumprir o quê? Então, tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi dito lá pelos profetas e também na lei moral, na lei sacrificial, na lei cerimonial também, que o próprio Cristo foi o sacrifício, o último sacrifício. Depois daquele tempo, mais alguns 30 anos, 40 anos aproximadamente, foi destruído o templo e não precisou mais. Por quê? Porque o povo não se converteu a Jesus, né? Eles continuaram fazendo as suas coisas erradas lá no templo. Então, aí Jesus deu um basta lá. O próprio Deus, né? E também Jesus é o próprio cumpridor. Jesus é que chegou para cumprir tudo aquilo que foi dito a respeito dele. Então, queridos, olha só, ele estava falando para um público que existia várias nacionalidades, a Sírio-Palestina mais no norte, existiam os gregos, helênicos lá mais ao leste, né, o oeste, lá que estava lá no outro lado, lá que agora esqueci. Então estava lá naquele outro lado, Decápolis, né, as 10 cidades. Então existia várias pessoas lá. Que vieram de várias partes do mundo por causa da fama de Jesus. E ele estava ensinando lá no monte, no Sermão do Monte, a toda essa multidão. Então, dito isso, ele estava querendo dizer o quê? Aquilo que vocês leram. E também os fariseus e os escribas, que estavam ali no meio deles. Os saduceus também, que eram aqueles que administravam o templo. Então, toda essa turma, toda essa multidão estava ali para ouvir Jesus. E Jesus falou, eu estou cumprindo aqui. Então, se a gente olhar para cada parte ali que Jesus citou do Antigo Testamento, nós encontramos ali essa grande verdade, que ele não veio para destruir, né? E nem para anular, nem para violar, né? Ou descumprir nenhum princípio lá do Antigo Testamento. O segundo versículo, queridos, espero que esteja sendo claro aí para vocês. Se você tiver alguma pergunta, pergunte aí. Eu te desafio a fazer uma pergunta. Se eu não souber, na semana que vem eu respondo, não tem problema nenhum. Mas o segundo versículo aqui, o versículo 18, que está junto ali, né, daquilo que ele já começou a falar no versículo 17, diz assim: porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i
ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Versículo 18. Então a eternidade da Escritura vence a temporariedade dos céus e da terra. Então quer dizer o quê? Pode acabar o mundo, né? Mas enquanto não se cumprir pode acabar o mundo, os céus e a terra, mas a palavra do Senhor vai permanecer e vai cumprir tudo aquilo que ela foi designada para fazer. Entende? Então, quando Jesus se refere à menor letra do alfabeto hebraico, no caso, Iod, ele quer dizer o quê? Como é um ponto na construção de uma palavra. Então, é aquele pedacinho da palavra, aquele menorzinho da palavra, o I. Então, você imagina, né, no ABCDI, então você imagina, é tudo aquele, o I é o mais curtinho, ou um tio, por exemplo, né? Como se fosse um acento, e é um acento, né? Mas um tiozinho ali, então você imagina um pedacinho. Então ele está dizendo aqui, nem o I ou um tio jamais passará da lei. Então quer dizer o quê? Não vai deixar de existir. Então tudo aquilo que foi dito. Os rabinos daquela época, eles reconheciam que um dos maiores mandamentos era honrar pai e mãe. Um dos maiores. E o menor seria não maltratar a mãe dos pardais. Então, uma coisa assim, bem maior e outra bem pequenininha, né? Então, você imagina essa distensão aí, né? Essa diferença entre o máximo e o mínimo. Vamos imaginar assim. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, como o mandamento de honrar os nossos pais é o máximo, vamos dizer assim, né, da obediência do próximo, também dos animais seria o menor. Então, aquele menor que às vezes é insignificante, né, insignificante ali para nós, às vezes você fala, isso daqui não tem nada a ver para os nossos dias hoje. Pelo contrário, Jesus está falando, isso precisa acontecer, isso precisa ser cumprido. Então isso precisa ser obedecido. Então é isso que Jesus está querendo dizer aqui, né? Então está se referindo que nenhuma parte das Escrituras está sendo negligenciada, né? A ponto de não ser obedecida. Então tudo aquilo que Jesus, né, a lei e os profetas está dizendo, nós precisamos estar fazendo. Em diversas ocasiões também, por sua vez, os cristãos olham para o Antigo Testamento com um olhar de desvalorização. Por quê? Porque não entende. Eu falo isso por experiência própria. Por muito tempo eu olhava para o Antigo Testamento e não entendia, e excluía isso do meu raciocínio. Não me dava interesse de estudar. Por quê? Porque fazia muito tempo que foi escrito, era antes de Jesus e o nosso foco sempre foi Jesus. Não, mas para que nós consigamos interpretar corretamente o Novo Testamento, nós temos que olhar sempre para o Velho. Não tem jeito. E aí essa distância, né? Nós entendemos, obviamente, que desde o primeiro mandamento, do Primeiro Testamento até o Segundo Testamento, vamos dizer assim, porque os dois, na verdade, são antigos. Dame, graça e paz, seja bem-vinda, irmã. Os dois são antigos, então são mais de 2000 anos de diferença. Então é muita diferença dos nossos dias. Além de nós estarmos no Ocidente e os escritos bíblicos foram registrados predominantemente no Oriente Médio, é outro Ocidente, era outro hemisfério, né? Nós estamos no Ocidente, foi no Oriente, culturas totalmente diferentes, até hoje, nos nossos dias, imagina 2000 anos atrás. Então é muita coisa diferente. Mas o interessante aqui é que o Antigo Testamento trata da história de Deus. E sendo Deus escrito aqui nas Escrituras, o nosso Deus que enviou Jesus Cristo, nós precisamos olhar com toda atenção e admiração pelo Antigo Testamento. Nós passamos todas aquelas aulas, né, do ano passado e o começo desse,
olhando para o Antigo Testamento. E a gente não pode menosprezar. Por quê? Porque Deus é o protagonista, é a principal pessoa que está ali, a pessoa mais importante que está sendo dita. Não só os personagens, né? Os personagens, às vezes, eu queria ser como Moisés, eu queria ser como Daniel, queria ser como Jeremias, Isaías, etc, etc. Não, nós temos que olhar o que Deus fez na vida desses homens. E aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Esse é o ponto. Então, com isso, é o importante, né, dizer que as pessoas irão continuar a nascerem e morrerem. Sim ou não? Com certeza, óbvio, Cleber. Quantas pessoas já nasceram e quantas pessoas já morreram, né, de 3.600 anos atrás? Muitas e muitas, e milhares e milhares e milhares. O mundo irá continuar se modificando através da tecnologia, por exemplo. Vai vir coisas novas ainda, queridos. Às vezes a gente olha para a tecnologia hoje, para a ciência, fica abismado, né? Como esses estudos estão avançando. A vacina, por sua vez, né? Nós estamos aí vivendo no Covid-19. Como a ciência tem evoluído. Agora você imagina daqui 100 anos, 200 anos, daqui 500 anos, se Jesus não voltar. A ciência vai continuar se multiplicando. Entende? Ô Jô, graça e paz, irmã, seja bem-vinda. Então vai estar. Mas aí o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas que vivem na terra mudam o seu modo de pensar. No entanto, a palavra de Deus continuará sendo eterna. Então a palavra não vai mudar. A palavra não vai mudar, a palavra vai permanecer a mesma, do jeito que foi escrita há 3.600 anos, há 2.000 anos atrás. Estão entendendo? Então esse é o ponto que nós precisamos considerar, né? E os céus e a terra passarão, mas o Antigo Testamento, aquilo que o Antigo Testamento prometeu, irá se cumprir, se cumprirá. Isso vai acontecer. Amém, queridos? Vamos prosseguir aqui então para o terceiro versículo, versículo 19. Mateus capítulo 5, versículo 19. Olha que interessante que é isso. Eu fiquei quebrando a cabeça aqui para entender esse versículo, né? Mas eu cheguei nessa aproximação, né? Se você recebeu algo a mais, compartilhe com a gente também. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Então, o mínimo e o máximo no reino de Deus. Eu encontrei aqui a graça. Não sei o que você vai achar, mas eu quero adiantar aqui já. Adiantando aqui aquilo que eu poderia falar, mas eu já encontrei a graça aqui muito clara. Meu Deus, como que isso é importante. Nós vamos entender mais esse 18, esse 19 com o 20. Mas vamos olhar agora primeiro para o 19. Então, Cristo pregando à multidão estava quebrando o conceito da religiosidade. Primeiro lugar, né? Aquele que quebrar um mandamento não é digno de obedecer toda a lei. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz isso a respeito. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então esse é o foco. Você imagina, se a pessoa tem essa dificuldade, olhando aquele padrãozinho, aquela caixinha que ela tem que acertar, todos os itens, todos os pontos, aí você fala, meu Deus, como isso é difícil, né? Mesma coisa fazer uma prova, né? Estão estudando agora para a prova do Enem, tem 100 questões lá, e você errou uma, pronto, tá fora. Meu Deus, imagina como que é isso? Seria terrível, né? Mas Jesus inclui aqueles que ainda faltam com um mandamento, né? Então isso eu encontrei já a graça. Por que eu encontrei a graça? Porque veja bem, que está falando, pois que
que desrespeitar, aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, então quer dizer o quê? Desrespeitou, violou, quebrou um, não está falando de todos, porque todos quer dizer que o cara é ateu, o cara não acredita, ele está contra ali, né? Então ele tem que ser excluído. Mas está falando de um. Ele está falando que aquele que errar um mandamento, né, ele será considerado mínimo no reino de Deus, no reino dos céus. Olha que extraordinário é isso. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai entrar. Esse é o ponto. Ele vai entrar dentro do reino dos céus, mesmo errando uma vez. Entende? Mesmo descumprindo. E às vezes ensinando os outros e por ignorância ou por sei lá o quê, por não conseguir e acaba falando dessa maneira mesmo, ensinando errado, mas um. Entende? Os outros ele está fazendo. Ele vai conseguir entrar. E aquele que observar, né, cumprir e ensinar, esse será grande no reino dos céus. Então, Cristo ele está falando isso, queridos. Ele está falando da graça. Então, alguns cristãos encontram-se paralisados por faltar, né, com algum mandamento. Você já imaginou aquilo que ainda você não conseguiu obedecer? Aquilo que ainda você não conseguiu cumprir da palavra de Deus? Sempre tem alguma coisinha ali que te pega, não é? Vamos intitular o espinho da carne? Pode ser? Pode ser. Mas aquilo que você tem maior dificuldade, você sabe que precisa fazer, mas mesmo assim você não consegue, não vence, não abandona e está olhando aquele pecado como um ato de estimação. Olha só, e aí você fala, meu Deus, eu preciso me arrepender disso, eu preciso me converter nessa área, que isso ainda precisa do poder de Deus, da graça de Deus. Mas assim você ensina os outros também algo assim que vai edificar, os outros mandamentos que você tem certa facilidade de cumprir, só que aquele ainda você não está conseguindo vencer. E às vezes essa culpa evidencia aí essa falta de obediência. E aí a gente se sente bloqueado, a gente se sente paralisado. Isso é muito ruim para a nossa caminhada. Mas a verdade é que nesse versículo o mestre trata da esperança em entrar no reino dos céus, sendo mínimo ou grande. Deus conhece o nosso coração e sabe aquilo que nós precisamos mudar. E até Jesus voltar na nossa vida, até o último dia da nossa força, nós vamos lutar contra isso, contra o pecado, contra essa falta de obediência em alguma área. Mas aí, o que eu quero te chamar a atenção? Quero te chamar, mesmo que lá no último instante você ainda não conseguiu, mas você obedeceu muitos outros, quer dizer o quê? Que você pode entrar ainda no reino do céu, sendo o mínimo. O nosso objetivo não é ser o mínimo, né? Nosso objetivo dentro do reino dos céus é ser o máximo, o grande, né? Para obedecer tudo, observar e cumprir. Mas eu quero trazer essa esperança para você hoje. Que às vezes você tem essa dificuldade e você tem essa esperança de receber graça de Deus para vencer esse desafio diário, às vezes na sua vida. Em nome de Jesus eu acredito nisso. Então o modelo é Cristo, que veio ao mundo e cumpriu tudo aquilo, né, que nós precisamos. Então o alvo do verdadeiro cristão é buscar ser grande no reino dos céus. E isso é possível sendo praticante de tudo aquilo que ensinamos. O modelo é Cristo, que veio ao mundo e cumpriu tudo aquilo que está designado a fazer. Uma autoridade que nunca viu antes. Os fariseus e os escribas olhavam para Jesus e falavam, meu Deus, a multidão falava, como esse cara fala desse jeito? Como ele fala? Por quê? Porque bem na verdade, toda aquela multidão sabia quem eram os fariseus, sabia quem eram os escribas, todos aqueles grupos lá de facções, os saduceus, todas aquelas pessoas que estavam ali. Eles sabiam
identificavam eles. Por isso que Jesus exortou lá no último versículo que nós vamos ler agora. Veja bem, olha, eu quero chamar uma outra atenção em 2 pontos aqui. Se a gente voltar lá no versículo 18, vai estar escrito assim, o versículo 1, vamos ler novamente o versículo 17, perdão, capítulo 5, versículo 17, diz assim: não pense que vim revogar a lei ou os profetas, mas vim para revogar, não vim para revogar, mas para cumprir, beleza? O versículo 18, o que ele diz? Por quê? Então, quando ele está falando essa palavra aqui, por quê, quer dizer que ele está explicando aquilo que ele disse antes, tá? Então, em verdade lhes digo. Então, quer dizer o quê? Ele está trazendo ênfase àquilo que ele vai explicar. Até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que se cumpra, tudo se cumpra. Beleza. O versículo 19. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Versículo 19. Aí, mais uma vez, o que diz no 20? Por quê? Entendeu? Porque ele está querendo explicar aquilo que ele disse antes, mais uma vez. E aí, porque eu afirmo que, Jesus dizendo, se a justiça de vocês, ó multidão, vocês de todos os povos que vieram buscar aqui aquilo que vocês estavam precisando de pão, eu estou entregando pão para vocês. Se vocês estão precisando de cura, milagre, eu estou entregando para vocês, Jesus está dizendo aqui. Então, se a justiça de vocês, multidão, não excederem muito, olha, eu imagino isso, não está escrito aqui no texto, mas imagina assim, Jesus lá falando alto, né? Provavelmente ali num lugar onde que o vento levava a palavra dele, porque não tinha amplificação sonora, né? Não tinha alto-falante, e ele apontando para os fariseus, os escribas, apontando para eles, dizendo assim, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Quer dizer o quê? Quer dizer que eles não tinham possibilidade nenhuma de ser salvos. É isso que Jesus está falando. E falou na lata. Você acha que os fariseus e os escribas não estavam ali ouvindo Jesus? Para acusar ele, para ver aonde que ele poderia errar, para tacar pedra nele lá, em Jesus. Eles estavam ali, ouvindo tudo, prestando atenção em todo o discurso de Jesus. E Jesus não ficou assim com mimimi, não. Jesus ele não ficou pensando assim, se eu falar desse jeito, ele vai sair da igreja. Se eu falar dessa maneira, meu Deus, eu vou magoar o irmão, depois eu vou ter que fazer uma visita. Não, Jesus foi lá e taca-lhe pau. Foi direto, não sem curva. A palavra de Jesus não fez curva não, foi direta. E nisso bateu firmemente, veementemente, sobre a conduta daqueles que eram modelo para o povo. Os fariseus religiosos, os escribas, mestres da lei, aqueles que estavam interpretando tudo ali, eram modelo para aquela multidão. E Jesus estava falando assim, seu modelo aí está tudo errado. Seu modelo está errado por quê? Porque a religiosidade não é padrão para entrar no reino dos céus. A religiosidade não é padrão, queridos. A religiosidade... O que significa religiosidade? Às vezes você fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu não quero ser religioso. Não, religiosidade é você ensinar, falar alguma coisa e não praticar. Isso é religiosidade. Então, o que os fariseus e os escribas estavam fazendo? Estavam ensinando muita coisa que não tinha nada a ver com a lei, não tinha nada a ver com os profetas, como diz lá em Mateus capítulo 15, fala que a vossa vã tradição, está falando do quê? De toda lei oral, tudo aquilo que eles falavam, todas as interpretações,
os comentários sobre a lei, tudo aquilo que eles falavam e colocavam julgo e mais julgo em cima do povo, só que eles estavam ali lindos, belos, plenos, sem cumprir nada. Então Jesus está falando, esse tipo de religiosidade aqui, que vocês estão vendo na vida dos fariseus e dos profetas, não tem nada a ver com o reino dos céus. É bem isso, né? Vamos ler novamente. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Se você quiser ver mais um pouco, leia o capítulo 23. Jesus vai estar lá veementemente advertindo esses grupos religiosos, né? Então Jesus traz uma advertência sobre que tipo de justiça devemos seguir. A comparação que ele traz é de um grupo de pessoas conhecidas por todos, os fariseus e os escribas. Esses não eram exemplo para ninguém. Não tinham autoridade nenhuma para ensinar a lei e os profetas, porque eles ensinavam aquilo que na sua maioria não cumpriam. Não cumpriam. E temos observado várias pessoas que auto-intitulam ministros de Deus, que vivem como fariseus e escribas. Pessoas egoístas que pensam no retorno que podem receber de tudo aquilo que ensinam sem praticar nenhum desses mandamentos. Isso é muito difícil de identificar, é muito fácil, identificar nesses líderes. A prova disso é a convivência. Então, se nós andarmos com essas pessoas no dia a dia, nós vamos identificar que elas são religiosas. Por quê? Porque ensinam uma coisa e não vivem nada daquilo que ensinam. Existem muitas pessoas hoje em dia, queridos. Então, às vezes, a gente sempre, desde o início da minha conversão, eu tenho aprendido isso no ministério da Igreja Batista Nova Aliança. Olha, veja bem quem coloca a mão na sua cabeça. Por quê? Porque você não conhece a pessoa. Vem um profeta não sei da onde. Esse é cheio do poder de Deus e não sei o que lá. Vem, profetiza, põe a mão na sua cabeça. Você não sabe nem quem que é esse camarada. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tem que ter essa advertência de Jesus nos nossos dias. E olhar de uma forma que a gente possa evidenciar aquilo que a pessoa está falando da palavra. Quando a pessoa começa a falar muito dela, aí tem coisa. Aí você tem que tomar muito cuidado e abrir os seus olhos, né? Então Jesus adverte a sermos pessoas modelo para aqueles que convivem conosco. As pessoas estão querendo ver sal em você, o sal da terra. As pessoas querem ver luz em você, que a vossa luz brilhe. É isso que as pessoas estão esperando. Não que falar uma coisa e não cumprir nada. Entende? Então isso é hipocrisia que Jesus está falando aqui. Então, ora, exercer a pregação sem palavras. Sabe aquilo que às vezes a pessoa fala e não tem efeito nenhum? Agora, as atitudes dela vai falar mais do que muitas palavras, não é verdade? Então, é a hora de exercer a pregação sem palavras. E também tem hora, tem tempo, né, de exercer a autoridade no cumprimento das Escrituras. Você obedecendo legitimamente aquilo que Jesus te ensinou, aquilo que Jesus está falando para você. Se Jesus disse, então é possível. Não é uma coisa que a gente está inventando, não é coisa que os pregadores estão inventando, não é coisa que surgiu agora no ano de 2021. Não, é algo que foi dito há mais de 2000 anos atrás. Então os fariseus e escribas não entraram e não entrarão no reino de Deus com essa conduta, porque não praticavam a justiça. E o pouco da justiça que praticavam, conseguimos entrar pela fé no Filho de Deus, no reino dos céus. Então, é aquilo que você está fazendo, né? Graça e paz, Valdão, seja bem-vindo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Então, queridos, pense agora, pense em tudo que nós falamos e vamos voltar aqui. O que nós estamos fazendo de diferente para a sociedade glorificar o nome do Senhor? Pense nisso. Não estou falando
de eventos, não estou falando de outras coisas assim muito comuns, né? Mas estou falando daquilo que vai atingir a sociedade, aquilo que vai tocar a sociedade com aquilo que a igreja está fazendo, com aquilo que os irmãos espalhados durante o dia na cidade, em outras cidades estão fazendo para tocar a sociedade, para influenciar essa sociedade com retidão e justiça. Então é isso que nós precisamos nos preocupar. Que as pessoas olhem para nós e falem, glória a Deus pela vida desse irmão. Porque esse irmão está sabendo ser um protestante, um cristão verdadeiro, um evangélico. Então é isso que as pessoas precisam olhar para nós e enxergar isso. E é essa a nossa preocupação, não com a nossa reputação, que vão pensar do Kleber, né? Ah, o Kleber faz isso, o Kleber faz aquilo. Não podem pensar mal do Kleber, não. Não pode falar assim, que Deus é esse do Kleber? Que Deus é esse que está fazendo isso ou aquilo? Entende? Então que Deus, nossa, meu Deus, hein? Que palavra é essa que ele está pregando lá, que ele está fazendo isso, tudo diferente aqui? Entende? É essa a nossa preocupação. Então os cristãos que entrarão no reino dos céus são aqueles que ouvirão os ensinamentos contidos no Novo Testamento. Exercer o exemplo é o que podemos testemunhar a nossa fé no Filho de Deus. Por outro lado, existem aqueles que não irão entrar no reino dos céus devido à sua justiça não exceder dos fariseus e escribas. Então, no nosso Brasil, poderia ser diferente se todos os que se dizem cristãos fossem também cumpridores da justiça de Deus. Não é verdade? Então é isso mesmo que a Kátia está colocando aí. Ó. Nosso testemunho de atitudes diárias como cristãos mostra quem é o nosso Deus. Então é essa a verdade, é isso que nós precisamos nos preocupar, né? Então, por isso que nós precisamos vigiar, ela está complementando aí. Então, esse é o ponto, queridos, esse é o ponto. Então, nós precisamos estar sempre buscando isso. Não esquecendo, valorizando o Antigo Testamento. Jesus não veio inaugurar, porque agora no próximo versículo que nós vamos ler, na próxima aula, né, também, porque agora o tempo já está indo, ele vai falar sobre o aperfeiçoamento dessa lei. Então, daquela prática, né? Que nós vamos ver ali em detalhes no próximo versículo da semana que vem, não agora. Tá certo, queridos? É tremendo, né? Ah, vamos ler de novo, vamos ler mais uma vez. Olha só que tremendo esses versículos. Versículo 17 de Mateus capítulo 5, diz assim: Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitaram desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Maravilhoso, não é? É poderoso, é profundo aquilo que Jesus ensina. E o Sermão do Monte é puro ensinamento de Cristo Jesus. Aquelas Bíblias que tem a letra em vermelho, tem mais de 90% escrito em vermelho as palavras de Jesus, né? Nesse Sermão do Monte, porque tudo foi ele dito. Então Mateus estava ali atento, bem pertinho aos pés de Jesus, só anotando, né? Porque ele era publicano, então ele estava ali anotando. Então o M12, por exemplo, queridos, a proposta do M12, do modelo de 12, o modelo do discipulado, é modelo, é exemplo para todos. E não pode ser diferente isso. Não tem atualização nisso. Precisa a nossa justiça do modelo exceder a dos escribas e fariseus. Olha que responsabilidade, né?
Então, nós, como modelo dos 12, nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração. Nós precisamos ser exemplos para todos, para que a igreja, as pessoas olhem, a sociedade olhe para nós e fale: aqui tem um modelo de cristão. Aqui tem um modelo que está seguindo o que Jesus está falando. Então, essa é a proposta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem um pedido de oração, coloque aí que nós vamos orar. Mas fique conosco aí para que essa oração você possa dizer amém aí do outro lado, em nome de Jesus. Pai das luzes, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse tempo tão rico e proveitoso. Meu Deus, como isso nos chacoalha, Pai. A tua palavra nos deixa em alerta, a tua palavra nos deixa vigilantes, ó Deus. E que teu Espírito Santo continue, Deus, na nossa direção, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que foi designado, Deus. Em nome de Cristo Jesus, nós abençoamos cada família que está aqui agora nos assistindo, Deus. A sua casa, Senhor Deus, que haja prosperidade, que haja paz, alegria e justiça. Que o reino de Deus seja estabelecido sobre cada família, cada lar, com saúde, Pai, com Deus cura, com libertação, Pai. Que, ó Deus amado, cada um de nós possamos ser exemplos daquilo que estamos ensinando, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus. Que teu Espírito Santo nos dê graça, nos dê favor, nos dê força, Deus, e coragem para estar sempre testemunhando com as nossas atitudes, com o padrão correto, com a retidão que Jesus está propondo aqui para nós, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus. Que, ó Deus amado, o Senhor traga, Deus, o teu favor sobre cada pessoa nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Que na próxima semana nós possamos estar juntos aqui, se assim Deus permitindo, e que você medite profundamente nessa palavra. Medite de verdade. Que essa palavra, minha oração, que essa palavra entre no seu coração poderosamente e faça você refletir o quão efeito você tem feito na nossa sociedade. Amém? Deus te abençoe. Até domingo, assim Deus permitindo, estaremos juntos. Graça e paz.